Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem sério sobre uma situação que aconteceu aqui em Curitiba, no caso na região metropolitana, e que eu fiquei chocada, assim. Eu fiquei sem acreditar que isso aconteceu realmente. Bom, eu vou ler a notícia para vocês entenderem exatamente a situação. Jovem se joga de passarela na BR-116. A Delegacia de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, vai investigar o caso de um adolescente de 17 anos que se jogou de uma passarela na BR-116. A situação foi registrada por diversas pessoas e a suspeita é que algumas tenham cometido o crime de instigar o suicídio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local e logo iniciou uma negociação com o adolescente para que ele descesse da passarela. Diversas pessoas passaram a acompanhar o trabalho dos bombeiros, entre eles motociclistas que estacionaram às margens da rodovia. Após cerca de 50 minutos, o garoto esboçou a vontade de descer do local, que possui altura de pouco mais de 6 metros, segundo os bombeiros. No entanto, um coral de "pula, pula" encorajou o jovem, que abriu os braços e se jogou. Vocês conseguem entender essa situação? De que os bombeiros estavam conseguindo convencer um jovem que estava pensando em suicídio a desistir da ideia, mas porque tinha uma plateia incentivando ele a pular, gritando "pula, pula", o PA se jogou mesmo. Segundo o decreto de lei número 2848/1940, induzir ou instigar alguém a se suicidar ou prestar auxílio para que a pessoa faça gera uma pena, que vai de 2 a 6 anos de prisão, se o suicídio se consuma. Os vídeos que circulam pelas redes sociais sobre o caso poderão auxiliar a polícia na identificação deles. Cara, eu não sei nem por onde começar, assim, esse vídeo, porque, como vocês já sabem, já falei em outro vídeo, eu já tive problema com depressão, com ataques de pânico. E assim, eu nunca fui tão longe de pensar ou planejar um suicídio, mas eu sei o que é a sensação grotesca de você querer morrer, de você não aguentar a sua própria vida, entende? Eu nunca pensei num passo assim tão longe, porque eu realmente acho o ato do suicídio muito egoísta. Eu sempre pensei dessa forma, então eu nunca nem questionei isso como uma hipótese. Mas eu sou da opinião de que uma pessoa, quando ela chega nesse ponto, é porque ela tá muito perdida em si mesma. É porque ela tá sofrendo, assim, de uma forma que não tem como ninguém entender, sabe? E aí você vê uma pessoa assim, você tá passando pela rua, você vê uma pessoa em cima da passarela, um adolescente, tentando se jogar, e não importa, podia ser drama, podia ser frescura, podia ser um cara que fez um monte de coisa errada. É uma vida que tá lá em cima. E uma vida nunca merece ser descartada dessa forma. Todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece viver. Eu sou dessa opinião. E aí um bando de pessoas que deve o quê? Deve achar que depressão é uma frescura, que depressão é uma modinha, olha pra uma pessoa assim e incentiva ela a se jogar. Eu fico pensando que essas pessoas, que essa plateia que estava assistindo ele, eles têm noção de que são assassinos? E aí isso me incomodou tanto, porque eu parei pra pensar e eu percebi que as pessoas que sofrem de problemas emocionais, psicológicos, doenças mentais, elas sofrem um preconceito tão forte e elas muitas vezes estão cercadas de assassinos, de pessoas que falam: meu, se levanta, isso daí é frescura, meu, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai se distrair, isso não é nada. Cara, tem pessoas que estão morrendo na África, tem gente que está morrendo de câncer e você não sente prazer na vida, que você pensa que você é. E elas não entendem que não é isso que uma pessoa precisa, não é esse tipo de ajuda que uma pessoa que está doente emocionalmente precisa. E que não é uma frescura. E eu já expliquei isso no meu vídeo, eu nem vou entrar nesse detalhe, mas não é uma frescura, existe um abismo gigantesco entre você estar numa bad e você estar em depressão, ou você estar passando por um problema, uma crise psicológica, ou sei lá o quê. E eu acho tão chato, eu acho tão vergonhoso ver que as pessoas não têm empatia para entender isso. Eu entendo que pessoas que não passaram por depressão ou por problemas psicológicos vão ter com certeza muito mais dificuldade de entender quem já passou, porque elas não sentiram isso e é uma coisa muito abstrata, é difícil de entender mesmo. E você realmente não precisa entender exatamente o que a pessoa está sentindo. O que você precisa ter é noção, sabe? De ter essa sensibilidade de, eu não entendo o que é isso, eu não entendo como que uma pessoa não consegue levantar da cama por algo que está passando na mente dela. Mas eu vou respeitar isso e eu vou fazer o que eu puder para ajudar. E mesmo eu tendo passado por problemas emocionais muito fortes, quando eu me deparava com amigos passando por isso, às vezes eu não tinha tanta paciência também, eu confesso, não tinha tanta paciência, não sabia o que falar, não sabia como ajudar, porque é algo realmente muito interno e é muito difícil ajudar uma pessoa que está assim. Mas o que eu sempre tentava fazer, mesmo quando eu estava sem paciência, é falar: olha, se você precisar de mim, eu tô aqui.
Se você quiser espaço, quiser ficar sozinho, eu deixo você sozinho. Mas se você precisar de mim, eu tô aqui. Eu não sei o que dizer, eu não sei como ajudar. Mas uma coisa eu posso garantir, eu vou estar do teu lado. E às vezes eu acho que é só isso que a pessoa precisa ouvir, sabe? E não você dizer, ai, pula mesmo, não fica ameaçando que vai se mata mesmo, para de ameaçar e de brincar com isso. Se é pra falar, vai lá e faz. Cara, que tipo de monstro é você que fala isso? Me desculpa, mas eu não consigo te descrever de outra forma. Você que faz isso. Você que vê como frescura. Você que olha pro seu colega de classe, que você pratica bullying e fala, meu, eu se fosse você nunca iria querer estar vivo. Eu se fosse você me mataria, de tão bosta que você é. Eu fico de cara quando eu escuto essas histórias, quando eu vejo as pessoas falando isso, brincando com isso, como se fosse muito engraçado, sem ter noção do estrago que tá fazendo na vida da pessoa. Aqui eu tô falando de um caso de um assassinato real. A pessoa realmente se matou, a vida dela foi embora, foi pro saco. Mas e todas as pessoas que você destrói, que você assassina com as suas palavras, com a sua incompreensão, com o seu preconceito? Isso é uma coisa que você devia pensar também. No caso específico desse menino, ele deixou uma carta antes de se suicidar, explicando por que ele estava cometendo o suicídio. E os motivos são os motivos que a gente vê se repetindo, um padrão muito infeliz, muito triste, que é o quê? É o bullying. O melhor amigo dele tinha agredido ele uns tempos antes do suicídio, e isso tinha ferido ele enormemente, porque era alguém que ele confiava. E aí tinha todo um problema de relacionamento com o pai dele era alcoólatra, agredia ele, agredia a mãe, falava que não amava o filho, entende? E ele se sentia impotente, queria poder proteger a mãe, queria que a mãe pudesse separar, mas sabia que eles dependiam financeiramente do pai. E enfim, se vocês verem a carta que esse menino escreveu, a vida dele estava numa situação muito, muito triste, muito infeliz. E aí eu fico pensando que uma plateia de adultos estavam vendo um adolescente, sem imaginar qualquer contexto que ele tinha tido, e só falaram, pula, se joga mesmo, se mata, não ameaça não, vai, faz. Achando que era um drama. Sendo que aquele menino que estava lá em cima, com certeza ele aguentou muito mais do que esses palhaços que estavam lá assistindo e aplaudindo como se fosse um espetáculo. Cara, enfim, eu acho que tem coisas com as quais você não brinca, entendeu? Tem assuntos assim que são delicados demais pra você levar na brincadeira. A pessoa simplesmente se colocasse no lugar, tivesse empatia mesmo, ela jamais agiria de uma forma tão monstruosa com a outra, entende? Empatia é você realmente se colocar no lugar da pessoa, pensando em todos os contextos, em tudo que ela tá sentindo. Pensar que você, se você fosse aquela pessoa, você ia sentir daquele jeito, não do jeito que você sente. Porque cada um reage de uma forma, mas empatia é você entender por que aquela pessoa reage daquela forma específica, por que ela vai para um extremo, por que ela é tão intensa, por que ela sente demais. Porque as pessoas são diferentes e isso deveria ser respeitado. A questão de empatia, de você colocar no lugar da outra pessoa, não é? Você não precisa ser uma pessoa fofa e sensível e intensa para entender isso. Você só precisa ser um ser humano, entende? Você só precisa ter humanidade dentro de si. Eu acho que isso é um conceito básico que qualquer ser humano deveria ter dentro de si, devia carregar consigo. É a empatia. Cara, eu fiquei muito revoltada, assim. Eu realmente espero que essas pessoas que ficaram incentivando sejam punidas. Eu realmente torço para que a justiça seja feita nesse caso e que elas paguem pelo crime que elas cometeram. Porque, independentemente de se o cara ia mesmo se suicidar ou não, ele não precisava de um incentivo. Talvez, se não tivesse plateia, ele teria se jogado mesmo assim. E não ia fazer diferença. Mas talvez ele estivesse vivo até hoje. Talvez ele teria uma chance de ter uma esperança na vida. Se a plateia que ele tivesse do lado dele fosse só os bombeiros dizendo, cara, não vale a pena viver, a gente te ajuda. Só que as vozes dos bombeiros foram sufocadas por uma plateia sedenta por sangue, sedenta por um show de horrores. Pois bem, vocês tiveram o show de vocês. Eu só espero que o preço que vocês tenham pago para esse ingresso realmente custe muito mais caro do que vocês imaginam. E que vocês paguem pelo crime que vocês cometeram, sim. Então, gente, prestem atenção nas pessoas ao seu redor, sabe? Se coloca no lugar, conceda amor, conceda carinho, conceda um ouvido, pelo menos para ouvir e deixar a pessoa falar tudo o que ela tá pensando. Isso faz toda a diferença, isso pode até salvar vidas, tá? E é isso, gente, o vídeo de hoje é isso só. Desculpa esse climão, mas eu precisava falar sobre isso porque eu acho que é bem necessário que as pessoas saibam que isso aconteceu e que isso não deve se repetir nunca mais, sabe?